Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de 1 de João, e pela graça de Deus nós vamos terminar a nossa série de exposições na carta de João. Com a graça de Deus nós estaremos encerrando hoje essa série de exposições dominicais que nós fizemos aproximadamente uns 3 a 4 meses expondo esta carta aqui com os irmãos, e aí chegamos aos 2 últimos versos desta carta, que diz o seguinte: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Irmãos, ao longo desta carta, ao longo dessa série de exposições, nós podemos observar que João ele está combatendo um problema gritante na vida da igreja do seu tempo. O problema era o problema gnóstico, havia o gnosticismo presente naquela igreja. O apóstolo agora, João, chega ao final de sua carta em que rechaça as ideias dos falsos mestres gnósticos. Estes homens ensinavam que Cristo tinha apenas um corpo aparente, ensinavam que o corpo era mau e que a alma era boa. Esse era o ensino dos gnósticos. E que não havia nenhuma necessidade de socorrer ao próximo que chegavam a negar a existência do pecado. Veja, eles tinham uma noção errada do que é o corpo, a matéria, e o que é o espírito. A ponto de algum irmão necessitado carecer de alguma roupa, de algum vestimento, algum alimento para cuidar do corpo, eles nos negavam, porque o corpo é mau. O que importa agora é morrer e a alma ser livre. Está agora com Deus, entrar no éons, nas chamadas camadas de proximidade da divindade. Por exemplo, lá em cima está o éon, e daqui a terra. E durante esse período daqui para cima, há pequenas camadas de ligação, segundo o ensino gnóstico. E nesse ensino gnóstico, era proposto que quanto mais perto do céu, mais espiritual você seria. Quanto mais perto da terra, mais carnal você seria. Isso parece muito o que é ensinado hoje nas igrejas. O que é mais importante é uma vida espiritual a ponto de estar nos céus. Mas esse negócio de oração, de dedicação a Deus, de fazer o que estudar a Bíblia, isso aí é carnal. Aqui, irmãos, eles negavam também a existência do pecado, porque o pecado não era algo real. No encerramento desta carta, João agora discorre brevemente e de maneira significativa sobre alguns traços da identidade do cristão, para distingui-lo do cristão gnóstico, daquele que se dizia cristão, mas era gnóstico. Qual a sua concepção de mundo? O que o crente pensa sobre o mundo? Onde o crente está? O que ele deve ser e fazer nesse mundo? João demonstra tudo isso nessa simples passagem que nós lemos nos versos de 21 a 20 a 21. Qual é a sua concepção do mundo? Então nós vamos trabalhar aí essas 3 ideias nesta manhã. Vamos trabalhar: o cristão é aquele que possui o correto entendimento acerca do mundo. O cristão é aquele que está em Cristo. E o cristão é aquele que deve guardar-se dos ídolos. Aqui vamos considerar o primeiro aspecto. O que é o cristão? Quem é o cristão? O cristão é aquele que possui um correto entendimento. Verso 20, parte A. Veja o que João diz aqui no verso 20, parte A do capítulo 5 da sua primeira epístola. Ele diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. O correto entendimento passa pela compreensão a respeito de Jesus Cristo. Esse é Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus. Ao falar que o Filho de Deus é vindo, João tem como objetivo dizer que o Messias não apenas veio,
mas a sua presença continua viva entre nós, porque quando ele usa esse verbo vir aqui na língua original grega, indica uma ação contínua, uma ação habitual, uma ação correta, uma ação que ele está sempre presente. Cristo é aquele que promove o discernimento espiritual, é aquele que nos leva a conhecer o que é verdadeiro. Não é um mero conhecimento, a palavra conhecimento aqui não é meramente o aprendizado pela leitura das coisas ou da literatura que nos cerca, mas é um conhecimento verdadeiro. O verdadeiro aqui diz respeito a Deus, ao Deus que é revelado na Escritura através de Cristo. Aqui o apóstolo João estabelece um contraste entre o falso Deus pregado pelos gnósticos, que negavam a encarnação de Cristo, e o verdadeiro Deus que era anunciado pela igreja. Aqui, tal afirmação do apóstolo traz implicações preciosas para o ser humano e para a vida dos crentes de todas as épocas. Ele está se dirigindo àqueles crentes dizendo assim: olha, nós temos o conhecimento do verdadeiro, e por conhecermos o verdadeiro, nós temos o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro discernimento, o verdadeiro saber, porque eu conheço a Cristo. Eu não conheço outro objeto, eu conheço a Cristo. E quais são as implicações que nós aprendemos aqui? Primeiro, é que a verdade está apenas em Cristo. Essa é a primeira verdade que a gente aprende. Por mais que a ciência, por mais que a filosofia dê suas importantes contribuições para a sociedade, é preciso entender que a verdade absoluta a respeito do significado da existência do homem está em Cristo. Se eu sou cristão e eu não entendi que a minha vida ela é filtrada por Cristo, a minha vida é Cristo, o centro dela é Cristo, eu não estou sendo cristão. O homem ele foi criado para desfrutar de Deus, como nós aprendemos na primeira pergunta do nosso catecismo. Qual o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo pleno e eternamente. O homem ele foi criado, irmãos, para viver esta comunhão com Deus. Entretanto, para isso é necessário percorrer o caminho certo, o caminho correto. É necessário crer na verdade infalível. E essa verdade não está em fórmulas matemáticas, não está em enunciados retóricos de filósofo, mas em uma pessoa, na pessoa bendita de Jesus. Quando eu e você compreendemos que a minha vida, a sua vida cristã é Cristo, você vai deixar de viver o cristianismo mesquinho, o cristianismo raquítico, um cristianismo que não leva a Cristo a sério. Sim, aqui nós aprendemos que o próprio Jesus declarou que Ele é a verdade. João 14,6, ele vai dizer isso. Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém conhece ao Pai senão por Cristo. Então, conhecer a Cristo, conhecer o Senhor Jesus é fundamental, é essencial para eu ter um conhecimento legítimo da verdade. É claro que João aqui não nega que há conhecimento no mundo. É claro que João aqui não nega que há a possibilidade de você entender o mundo através da filosofia, da história, da matemática e de N ciências. Mas o que João está dizendo aqui, a verdade absoluta, com V maiúsculo, está na pessoa de Jesus. Segundo, o que é que nós aprendemos aqui com essa declaração aqui de João? É que Cristo é a própria revelação de Deus. Não existe outro meio de compreender o ser de Deus senão pela pessoa de Cristo. Não há outra maneira de eu entender a Deus a não ser a pessoa de Jesus. É bem importante você lembrar disso, porque Jesus vai dizer isso lá no capítulo 1, lá do Evangelho de João. Volte lá para o Evangelho de João, marque aí a sua Bíblia em 1 João, mas volte lá para o Evangelho de João, no capítulo 1. Veja lá o que Jesus vai dizer lá no capítulo 1. O que é dito lá a respeito do próprio Senhor Jesus, no verso de número 14 e verso de número 18. João 1, 14 e verso 18. Verso 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E cheio de graça e de verdade vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aqui, primeiro aspecto, quando ele usa a palavra verbo, a palavra grega logos, a palavra verbo aqui, logos, ou seja, o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Essa palavra habitou, a palavra
eskenocê na língua grega, significa tabernacular. Ele armou a sua tenda, ele habitou entre nós. Mas veja como nós estamos dizendo que Cristo é a própria revelação de Deus. No verso 18 isso vai ficar muito mais amplo, muito mais claro para nós. Ele vai dizer assim no verso 18: ninguém viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A palavra revelou aqui, a palavra exessato, que vem da palavra exegese, ou seja, fez uma exegese de Deus, ou deixou Deus claro, ou revelado, ou percebido. Então, quando eu entendo que a pessoa de Cristo é a revelação suprema de Deus, eu estou dizendo que Cristo, ele me explica Deus. Ele me coloca a Deus às claras. Então, qualquer tentativa fora da pessoa de Cristo, de querer conhecer a Deus, é um erro fatal, é um fatal engano, é um suicídio para a alma. O apóstolo Paulo escreveu lá em Colossenses capítulo 1, verso 15, que esse Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Duas coisas importantes aqui para nós. Primeiro é a imagem. A palavra imagem significa aqui reflexo, é aquele que reflete a imagem aqui do Deus invisível. O conceito de imagem na cultura que Paulo escreve é o conceito de que a imagem significava o domínio ou a representação do imperador, por exemplo. Em cada local que o imperador governava, tinha uma imagem dele dizendo que ele governa aquela área. Mas ao mesmo tempo que você olhava para a imagem do imperador, é como se você estivesse vendo o poder presente do imperador ali. Não era o imperador que estava ali naquele primeiro momento, mas era reflexo dele. Não é a pessoa do Pai que está em Cristo, mas é o Deus encarnado, é a segunda pessoa da divindade que está ali, ou da trindade, como nós dizemos. Um outro detalhe importante que a gente precisa considerar é quando ele usa a palavra primogênito de toda a criação. A palavra primogênito, aqui a palavra protótokon ou protótokos, é a palavra primeiro. E alguns segmentos religiosos, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo, elas dizem que a palavra primogênito significa a primeira criação. Ledo engano. A palavra protótokos significa no sentido de ordem, aquele que é o herdeiro. Esse é o sentido. A palavra protótokos é aplicada na Escritura como herdeiro, ou seja, você pode traduzir aqui como esta é a imagem de Deus invisível, o herdeiro, aquele que herda, aquele que tem toda a criação. Então a ideia aqui é que o filho herda o reino do Pai. Esse é o sentido que Paulo vai discorrer em Colossenses. Então eu posso estar dizendo que quando eu olho para Cristo, eu estou vendo a revelação própria de Deus. Esse é o sentido. O próprio Jesus disse lá em João 14, verso 9, que nós lemos, ele vai dizer, quem me vê, a mim vê o Pai. Ele não está dizendo que ele não é a mesma pessoa do Pai, isso aí é muito claro, porque ele diz, quem vê, a mim vê o Pai. Então ele está dizendo que existem duas pessoas nessa relação de divindade. Então quando eu olho para Cristo, eu estou dizendo que ele é a revelação exata de Deus. Então, quando João está dizendo lá na carta dele, aqui, na carta de 1 João, no capítulo 5, no verso 20, quando ele diz que ele é exatamente o verdadeiro, ele nos torna o conhecimento do verdadeiro, ele está dizendo que ele revela o próprio Deus. Esse é um ponto importante. A terceira questão que nós precisamos considerar sobre o verso 20 ainda, é que a manifestação de Cristo é contínua na vida do crente. Jesus não é apenas um objeto de fé que está distante da vida do crente. Jesus não é aquele ser que está lá no céu sem se preocupar conosco. Aqui, pelo contrário, ele interage com o cristão e se faz presente na sua vida todos os dias. Ao enviar os seus discípulos para pregar no mundo todo, ele declarou lá em Mateus capítulo 28, verso 20, que eis que estou convosco todos os dias até a consumação das eras. Então, quando eu entendo isso, que ele está comigo no dia a dia, eu entendo que ele é a revelação exata de Deus, eu entendo que ele nos dá o conhecimento legítimo e verdadeiro das coisas, porque ele é a verdade absoluta, mas ele está sempre comigo. Jesus não está no campo abstrato, não é uma questão filosófica. Ele está comigo todos os dias. Ele disse, e se ele disse, eu acredito.
Então por que os crentes têm muito medo de olhar para Jesus? É sobre isto. Sobre este aspecto. Por que vocês crentes têm tanto medo de olhar para Jesus como reflexo da majestade augusta de Deus? Ao se referir à prática da disciplina, por exemplo, ele anunciou: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Lá em Mateus capítulo 18, verso 20. E eu quero deixar um ponto importante para a gente aqui. Eu tenho visto a igreja evangélica, de modo geral, usar esse texto de maneira absurda. Ah, pastor, não tem problema quantas pessoas tem na igreja. Está lá em Mateus que onde tiver 1, 2 ou 3 presentes no culto, ele está presente. Não é isso que Mateus 18, verso 20 está dizendo. O contexto é disciplina. Quando a igreja decide disciplinar um membro da igreja, o conselho reunido disciplina e Cristo está presente no ato da disciplina. Agora, o interessante é quando ele vai dizer para a igreja que vai deixar a terra e voltar para o local de onde ele está. Jesus promete habitar no crente por meio de quem? Do Espírito Santo. Ele vai dizer isso lá em João capítulo 14, verso 18. Ele vai dizer: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele está falando do Espírito Santo, ele está falando da pessoa do Espírito. Ele está dizendo assim: olha, não vou deixar vocês órfãos, vou deixar outro Consolador, outro Paracletos. E aqui é importante, irmãos. Outro aqui, que é usado na língua grega, não é o outro de diferente. Tá? A palavra grega que ele usa lá não é outro de diferente, mas outro no sentido da mesma essência, da mesma natureza. Outro no sentido que vai possuir a mesma natureza, a mesma essência. No grego você tem 2 palavras para outro, né? Outro no sentido diferente e outro no sentido de igual. Ele é outro, mas ele tem a mesma natureza, ele tem a mesma essência. Esse é o conceito aqui aplicado. Então ele vai dizer: não deixarei vocês órfãos, voltarei para vós outros. Ele não volta. Quem vem é o Espírito Santo. Então Cristo habita em mim por meio do Espírito. Ele vai dizer isso no capítulo 16, verso 26, se não me foge a memória. Ele vai falar exatamente a mesma coisa: eu virei e farei em vós o quê? Morada. Ele vai fazer morada na vida da igreja de maneira bastante interessante. Vejamos aqui. No capítulo 14, o verso de número 18 vai dizer assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco de tempo não me verás mais, porém vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai e o Pai está em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, os guardas, é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estais a manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aí no verso de número 25 e 26 diz: mas eu vos tenho dito isso estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então aqui você tem a presença do Espírito Santo na vida da igreja. A igreja terá o Espírito Santo como um canal de ligação entre a habitação de Cristo no meio dela e a relação que ela terá com Cristo por meio do Espírito Santo. Agora, essa é a questão. Nós já vimos aqui o que o cristão é. Segundo, onde o cristão está? Onde está o crente? Onde ele habita? Onde ele mora? Onde ele vive? Em segundo lugar, o cristão é aquele que está em Cristo. Verso 20 de 1 João capítulo 5. Volte lá, parte B agora. Ele diz assim: e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Com essas palavras, irmão, João mostra que os cristãos não apenas
possuem o conhecimento verdadeiro de Deus, mas que estão nele. Em outras palavras, o cristão está plenamente unido com o Senhor Jesus. Paulo, por diversas vezes, usou a expressão em Cristo, eu estou em Cristo, para ensinar o princípio claro que você, como crente, você precisa estar em Cristo. Um exemplo disso são as suas palavras da carta às igrejas de Corinto, por exemplo. Quando ele vai falar à igreja de Corinto, no capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso significa que o crente faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Tem gente que acha que eu posso ser crente fora da igreja, longe do reino de Deus, longe do corpo de Cristo. Está unido espiritualmente com o seu Senhor através da igreja. Isso não significa que o cristão seja absorvido por Deus ou que Deus mergulhe plenamente no crente. Mas significa que o crente agora tem uma relação mística com Cristo por meio da igreja. O que ocorre é que Cristo está com aqueles que nele creem e são beneficiados pela sua morte e pela sua ressurreição. Paulo vai escrever lá em Romanos capítulo 6, verso 8, que ele diz: olha, se nós já morremos com Cristo, cremos também que com ele nós viveremos. Então, a união mística do crente com Cristo se dá através da igreja. Eu não sei, eu vou falar sobre isso na nossa escola dominical, logo mais, mas tem um movimento chamado movimento dos desigrejados. E esse movimento, ele propõe que a igreja impede a minha espiritualidade, a igreja impede o meu crescimento, a igreja impede o meu frutificar, e eu jamais me assumirei o papel de estar debaixo da tutela da igreja, porque a igreja ela é um obstáculo à minha espiritualidade com Deus. Leve engano, profundo engano. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. Calvino vai dizer que se você tem Deus como pai, você deve ter a igreja como sua mãe. Essa declaração de João nos faz refletir sobre a nossa nova condição em Cristo. Qual é a minha nova condição em Cristo? Segundo ele, estamos unidos com Deus por meio de Jesus. E não há outro modo, só há um modo de estar com Deus. Essa é a primeira implicação que nós aprendemos. Não existe outra forma para estar com Deus, irmãos. Ah, pastor, eu posso estar com Deus em casa, eu posso estar com Deus com os amigos, Não, você não pode estar com Deus de outro modo a não ser por meio de Cristo. Isso não significa apenas ter um conhecimento histórico ou religioso de que Jesus veio ao mundo. É necessário crer nele como Senhor soberano sobre a sua vida, como Senhor divino, como aquele que morreu pelos pecados, como aquele que perdoou a sua vida, como aquele que ele fez unir com Deus. Porque não adianta você vir a esta igreja dominicalmente e você não entender que você está unido a Deus por meio de Cristo. E se este púlpito desta igreja não te leva a refletir sobre Cristo, é um púlpito fracassado. É um púlpito que não fala de Jesus. Qualquer tentativa de se unir a Deus, se não pela pessoa de Jesus, é a mais terrível mentira. Os proponentes desse movimento do desigrejado é isso. Eu amo a cabeça, mas eu odeio o corpo. Há um livro ali na biblioteca chamado Por que Amamos a Igreja? Do Kev DeUghen, o pastor Kev DeUghen, um homem muito sábio, um pastor bem jovem, mas muito sábio, graças a Deus. E o Ted, que é um membro da igreja dele, escreveram um livro juntos, falando exatamente sobre isso. Imaginemos a seguinte cena, queridos irmãos. Eu chegasse aqui na igreja só com a cabeça de Jéssica, beijando a cabeça de Jéssica, hein? E dizendo assim: olha, eu amo a cabeça da minha mulher. Não o corpo, só a cabeça. Seria uma coisa estranha, não seria? Primeira coisa que você pensa: pô, o reverendo, o pastor matou lá a mulher.
pastor endoidou, só quer a cabeça, não é estranho? É. Assim são os crentes de hoje. Eu amo Jesus, a cabeça da igreja, mas eu odeio a igreja, porque a igreja é cheia de hipócrita. Não é assim? É dessa forma. Citando novamente o texto de João, capítulo 14, verso 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o que eu estou dizendo para vocês. É necessário a minha vida na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas o corpo só tem funcionalidade se ele tiver a cabeça. Eu preciso de Cristo para estar no corpo. Mas se eu estou no corpo, eu preciso da cabeça para viver como um corpo. A segunda verdade que a gente aprende aqui, irmãos, é que a união com Cristo nunca é cancelada. É uma união que não pode ser anulada ou interrompida. Não existe divórcio entre o Senhor e os seus filhos. Não existe separação entre o Senhor e a igreja. O Senhor é o noivo que jamais abandonará sua noiva no altar. Eu posso largar, você pode largar, mas Cristo nunca larga a sua igreja. E por que eu desprezo a igreja? Por que os crentes dessa igreja desprezam tanto o culto, a adoração, a celebração a Deus nesta igreja, corpo de Cristo? Cristo é o esposo que jamais divorciará de sua esposa, a igreja. Mas eu, membro da igreja, desprezo a igreja. Cristo não despreza, mas eu me acho no direito de desprezá-la. A terceira verdade, e concluindo a nossa exposição nesta manhã. O que devo fazer nesse mundo como cristão? A terceira parte, o cristão é aquele que deve guardar-se dos ídolos. O capítulo 5 de 1 João, verso 21 diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aqui é outro problema. Aqui é outro problema da igreja. Como é que João... Eu fico pensando assim, vamos pensar como crentes de hoje, tá? Não como crente do primeiro século, mas como crente hoje. Tem sentido o João dizer isso para a igreja, lá do primeiro século? Tem sentido esse texto estar na palavra de Deus? Para você que é crente, tem algum sentido? Ah, pastor, não tem assim não, eu não sou idólatra. Não é. A nossa falha como crentes é acharmos que idólatras são os católicos, apostólicos romanos. Aqui nem a igreja católica apostólica romana existia na época. João se dirige ao mundo? Não! João usa a palavra tecnia, filhinhos, meus filhos, preservem-se dos ídolos. Dentre algumas das coisas que o cristão deve fazer nesse mundo é guardar-se dos ídolos. Os ídolos aos quais João aqui se refere são as falsas ideias apregoadas pelos gnósticos que apresentavam um falso Deus, um falso Cristo. É como a igreja evangélica hoje faz. Um Deus que é comprado com um copo de água. Um Deus que é comprado com envelope de promessa. Um Deus que é manipulado pelas orações. Um Deus que você ora e diz: Senhor, eu decreto, eu exijo. Esse não é o Deus da Bíblia. Nunca foi. Jesus, apresentado por eles, irmãos, era destituído de corpo, tinha apenas uma aparência de um corpo, ele não era Deus. Esse Jesus que eles pregavam não era o Jesus da Bíblia, não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é Deus encarnado em forma humana. Ao ensinarem isso, irmãos, eles proclamavam uma concepção errada de Deus.
Ao negarem a encarnação, eles também negavam a divindade de Jesus. Ao negarem a Cristo, negavam o próprio Deus. E, portanto, os cristãos não poderiam receber tais ensinos se os mesmos não fossem verdadeiros. Esse ensino não foi fundamental apenas para o cristão daquela época em que a carta foi escrita, mas também é para as igrejas de nossa época. A igreja sempre enfrentará o perigo das heresias. E muitas dessas heresias vêm acompanhadas de supostos milagres. Entrevista com Satanás, entrevista com os demônios que você expulsou. É bom que lembremos da frase emblemática de Lutero. Lutero disse: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Sagradas Escrituras, ele deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Não está na Bíblia? Não é bíblico? Mas está dando resultado, pastor. Pastor, a sua igreja é muito pequena, a sua igreja não vai crescer não, pastor. Pare de pregar essas coisas. Pregue teologia da prosperidade. Pregue bênção. Faça a sessão do descarrego, que a igreja enche, pastor. Enche mesmo. E vai todo mundo para o inferno. Jesus alertou, irmãos, seus discípulos para o fato de que viriam muitos em seu nome, mas não foram enviados por ele. Lá em Mateus capítulo 24, verso 24, ele disse: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Paulo alertou ao próprio Timóteo sobre a dificuldade de transmitir a sã doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Chegamos nesses tempos. Diga hoje no meio evangélico que você não acredita nesses milagres escabrosos que apresenta-se na mídia televisiva e radiofônica, que você vai ouvir as objeções e protestos a você. Se acercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. A sã doutrina, irmãos, é incômoda, pois ela fala do pecado, ela fala da necessidade de arrependimento e santidade. Ela tem Jesus como centro. A pessoa de Jesus, ela é soberana, ela é a verdade absoluta, ela é o centro da vida da igreja. Então, quando você prega estas coisas, você é retrógrado, você não serve, você é antiquado. A sua igreja é pequena. Mas por quê? Porque você está pregando a verdade. E é claro que eu entendo, e eu penso da seguinte forma, irmãos. Eu sou muito otimista, graças a Deus. Sabe o que eu penso? Quando você vai comprar um produto na sua casa, você vai comprar a pior coisa para você? Não. Vai comprar o melhor. Se você conhece uma igreja que prega a verdade fielmente, você vai começar a frequentar aquela igreja. E vai amar aqueles irmãos. E vai se envolver com aquela igreja. Daqui a 10 anos, haverá outra pessoa como você que vai chegar na igreja e vai amar a mesma doutrina que você amou. Então, em 10 anos, uma igreja saudável, como a gente está estudando, ela cresce. Poxa, pastor, é muito tempo. É muito tempo. É muito trabalho. Mas é uma igreja que vai seguir sólida para a glória de Deus. Não é fácil você ficar o tempo todinho pregando a verdade. Olha para o lado, vê a igreja A, B e C lotada, abarrotada. E a sua igreja é pequena e você dizendo, não, eu... E é tentado a mudar a doutrina. Para poder agradar a gregos e troianos. Quando você aumenta a membresia, você aumenta, em tese, a receita da igreja. Aumentando a receita da igreja, melhora o salário pastoral. Melhora a condição de vida da família pastoral. Mas se eu fizer isso, o que, é que vai acontecer com as almas? E no dia do juízo, o que, que Deus vai dizer para mim? Você foi pastor negligente. Você não ensinou a minha palavra, você ensinou o que você queria. Não, irmãos. Deixa eu continuar com a minha igreja pequena, seguindo o Evangelho, mostrando Jesus.
E se a igreja que quer Jesus, vai ter um pastor que vai continuar pregando Jesus. Se a igreja não quer Jesus, o pastor vai embora e vocês vão procurar um pastor que não queira Jesus. Isso é importante para a gente, como igreja. Os não convertidos, irmãos, não suportam a pregação. Eles desejam ouvir mensagens que amassageiam o seu ego e que não sejam confrontadoras e que não falem dos seus pecados e muito menos os chames ao arrependimento. São essas mensagens que atraem o mundo. Isso por uma razão lógica. Elas procedem do mundo. E por isso o mundo ouve que preguem tais coisas. João já disse isso no capítulo 4, verso 5, nós falamos sobre isso. Augusto Nicodemos Lopes escreveu o seguinte: pensamentos satanicamente inspirados são atraentes para as mentes mundanas. Diante desse cenário, os cristãos verdadeiros, irmãos, são aqueles que devem ser críticos quanto àquilo que ouvem, que devem rejeitar os ensinos que não são bíblicos. E aí, pastor, mas como é que eu sei que isso não é bíblico e outro não é? Olha a pergunta, o dilema, né? Leia a Bíblia, estude. Nós temos uma geração de crentes preguiçosos. Estava relendo aquele livro lá, o Entre os Gigantes de Deus, do Dr. James Ayn Parker. Tem aqui na biblioteca. Estava lendo ele. O Dr. James Ayn Parker diz o seguinte, que os cristãos puritanos liam em média 4.000 palavras na semana. Hã? Hein? Imaginou? Você pegar um livrinho, 4.000 palavras na semana, os livrinhos evangelísticos que eles escreviam. E nós vamos tratar sobre isso nesse programa logo mais. Diante desse cenário, irmãos, os cristãos verdadeiros devem ser críticos sobre aquilo que estão ouvindo, devem rejeitar todo ensino não bíblico e devem ter a Bíblia como palavra final em todas as questões de doutrina e de vida. A Bíblia diz, pastor, eu baixo a cabeça. A Bíblia não diz, pastor, eu sinto muito, eu não aceito. E aqui, irmãos, eu sou muito franco com os irmãos. Quando uma ideia é minha, eu digo para os irmãos, irmãos, essa é a minha ideia, esse é o meu pensamento. Vocês nunca vão ouvir dizer assim, isso aqui é o que eu penso, quero que seja feito assim. De jeito nenhum. É o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, o planeta é perfeito. Quero concluir, irmãos, essa exposição fazendo algumas perguntas para nós. Qual é a concepção do mundo dos cristãos? Onde eles estão? O que devem fazer nesse mundo? Os cristãos têm um correto discernimento espiritual, irmãos. Eles estão em Cristo e devem guardar todo o ensino bíblico e rejeitar todo aquele que não é bíblico. Tais características, irmãos, nos façam refletir para que nos enquadremos dentro da descrição daquilo que é um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, um verdadeiro amante da palavra de Deus. Que nós, como igreja, possamos olhar agora para a carta de João, que nós estudamos esses meses, olhar para ela e dizer, nossa, o como essa carta é rica para a minha vida. O quanto ela é importante para a minha vida e para a minha saúde espiritual. E passar uma revisão da carta, ler novamente, e tentar, dentro da graça de Deus, lembrar dos sermões que foram expostos nesta carta. Que o Senhor possa aplicar isso em nossos corações, irmãos. E que nós possamos orar a Deus, pedir a graça de Deus, para que as verdades que aqui nós aprendemos possam ficar em nossa vida, para a glória de Deus. Amém e amém. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus, porque a Tua palavra, Deus, foi pregada nesta manhã. Que o Senhor possa aplicar, ó Deus, essas verdades em nossos corações, Senhor. Obrigado, Senhor, pela carta de 1 de João, Senhor. Obrigado também pela 2 de João e pela 3 de João, que foram expostas também aqui nesta igreja, Senhor. Que o Senhor possa aplicar, ó Deus, essas verdades, ó Deus, em nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Que nós, ó Deus, que fomos enriquecidos com a Tua palavra, Senhor,
possamos de fato, como igreja do Senhor, ó Deus, aplicá-lo, ó Deus, em nossas vidas, dia após dia, para sermos cristãos realmente verdadeiros, Senhor. É o que nós te oramos e te agradecemos, ó Pai. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém.